Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu tô bem na graça de Deus, passei por uma tribulação ontem. Pra quem não sabe, eu tenho bronquite, asma, e às vezes tem me dado essas crises. E ontem eu fui pro hospital e cheguei hoje de manhã, tomei soro, fui medicada, mas estou aqui firme e forte, como eu fiz o vídeo aí de manhã pra vocês. A gente não pode se apegar às coisas que a gente às vezes vive, né? Às vezes a gente passa por tribulação no dia a dia, mas é normal. Mas a gente nunca pode esquecer que a gente tem um Deus, que Deus está guardando. Por mais lutas que a gente passe, o Senhor não nos desampara, né? E se Deus é por nós, quem será contra nós? E o Senhor pediu para mim estar deixando o versículo aqui do dia, da tarde, né, gente? Porque a gente já tá quase anoitecendo aí. Hoje eu nem dormi direito, pretendo descansar hoje, porque essa noite toda eu passei em claro. Mas eu creio que essa luta já com certeza já foi aí. O Senhor já trouxe vitória em nome de Jesus. Deus já me curou, como vai curar todos vocês aí que tá passando por um momento difícil. E às vezes a gente esquece que tem um Deus maravilhoso do nosso lado, que pode nos dar muito mais além do que aquilo que a gente imagina. Mas o que precisamos fazer é depositar nossa confiança em Deus. Porque hoje o Senhor tocou no meu coração para passar para vocês esse versículo. E não entristais o Espírito Santo de Deus. Gente, é tudo ao vivo e a cores, tá? Eu não vou aí cortar nada do vídeo, então vamos lá. E não entristais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia de redenção. Efésios 4:30. Gente, o Espírito de Deus, ele é muito sensível. E ele não apenas habita em nós, mas ele se importa profundamente com nossas atitudes, palavras, escolhas, né, ações do nosso dia a dia. A gente, tudo que faz, isso aí traz consequências no plano espiritual. O Espírito Santo se entristece com as nossas atitudes. Infelizmente, muitas vezes nós alimentamos a mágoa, o orgulho, a mentira, né, a impureza, qualquer atitude nossa que possa ali nos afastar do Espírito de Deus, porque ele é muito sensível, gente. E a gente fica ali, infelizmente, a gente fica vulnerável às coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente se enfraquece, porque o Espírito Santo, ele não tem prazer em se afastar da gente. E ele, sim, ele tem o poder, né, de ser forte, não como nós. Nós somos fracos e a gente precisa dele. Tem até aquele ditado que fala, Deus sem Deus é Deus, né? Deus sem nós continua sendo Deus. Nós sem Deus não somos nada. Então, assim, gente, eu enrolei um pouco, mas é isso. A nossa santidade diante de Deus tem que estar ali sempre em dia, para que a gente consiga ouvir a voz do Senhor, porque senão ele vai se afastar de nós. E a gente começa a perder a sensibilidade da voz do Espírito Santo. É como um relacionamento mal resolvido, sabe, gente? Aquele relacionamento que não dá certo. Quando você tá aí com seu marido, não tá dando certo de jeito nenhum, o Senhor se afasta. Então, assim, a gente precisa entender que Deus, ele quer estar o tempo todo do nosso lado, mas e nós? A gente tem dado a legalidade, tem dado vazão para o Senhor estar permanente na nossa vida, para que ele possa trazer para a gente as bênçãos, para que ele possa conduzir a nossa vida da forma que a gente tanto tem pedido a ele, porque ele tem prazer, ele quer trazer as promessas, ele quer cumprir aquilo tudo que a gente tem pedido ao Senhor. Mas e a gente? Tem merecido? Mas e a gente? Será que tem como receber essas bênçãos? Se Deus está vendo o nosso comportamento e acha que a gente não vai saber lidar com uma bênção, que seja ela em todas as áreas, profissional, financeira, espiritual, ele vai ali ver que a gente não está preparado e nem tem maturidade para isso, o Senhor não vai trazer para a gente. Então, a gente precisa começar a ter essa experiência com ele, começar a ser obediente à voz do Senhor, começar a ser uma pessoa pura de coração, que não vai contra a santidade do Senhor, que não vá contra ali os princípios do Senhor, que é buscar ele, que é estar ali sempre com a porta do coração aberta para o Espírito Santo, porque ele se entristece quando a gente tem atitudes que não agradam a ele. Quantas vezes a gente tem atitudes que não tem agradado ao Senhor?
Quantas vezes a gente tem mania de apontar o dedo para o outro e julgar as escolhas do outro? Quantas coisas a gente faz se achando muito santo, a nossa santidade é maior do que das pessoas? Quantas vezes a gente olha para um ser humano, olha para alguém, já olha com aquele olhar de medir e, sabe, já querer julgar? A gente não pode ser julgado, porque todos nós pecamos e a gente tem que entender que o único que pode julgar os nossos erros e defeitos é o Senhor, é Jesus. Ele pode julgar. A gente não tem direito de apontar o dedo. Não é porque você vai na igreja, não é porque você está ali trabalhando na obra que você tem direito de julgar aquele que não está condizendo com o que você tem feito. Deus ama o pecador. Gente, eu passei mal essa noite. Quem não sabe, eu tenho bronquite, asma, e às vezes está me dando essas crises. Mas estou firme e forte, para a glória do Senhor. Passei a noite no hospital, cheguei de manhã, mas estou aqui. Não liguem para essas tosses, eu não vou cortar o vídeo. Porque é assim que Deus trabalha, sabe? Às vezes o inimigo quer parar a obra que o Senhor tem para nós. Mas a gente tem que ser muito mais forte do que o inimigo possa estar tentando contra nós. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está aqui na terra. Maior é o Senhor que está em nós do que aquele que tem tentado contra nós. Porque o Senhor Deus, Ele é poderoso para nos abençoar. O Senhor Deus, Ele é poderoso para nos trazer tudo aquilo que a gente tem pedido a Ele. Basta a gente dar vazão para o Espírito Santo de Deus entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, no nosso templo do Espírito também, que é a nossa casa. O que a gente tem feito para agradar o Senhor? O que a gente tem feito para deixar o Senhor feliz? Acho que nada. Eu mesma, eu não faço. Porque quando eu vou tentar fazer, eu caio, eu peco. E aí eu penso, meu Deus, será que é um defeito meu achar que eu sempre vou ser falha diante de ti? Ou será que eu tinha que falar com aquela altivez toda, Senhor, eu mereço tudo na minha vida porque eu sou a melhor serva? Não, gente, tem muita gente que prega, tem muita gente que tá ali na obra e acha que é melhor e nunca vamos ser melhor. A gente pode fazer tudo para Deus, mas sempre nós vamos pecar contra Jesus, contra o Espírito de Deus. Por isso que muitas vezes a gente tem que parar de se achar que é o centro da atenção, que é o melhor de todos, porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos nós somos meros pecadores, pobres mortais. Então a gente precisa o quê? Levar a palavra de Deus para aquele que está necessitado, para aquele que não conhece Jesus. Por mais que essa pessoa não conheça o Senhor, é nossa obrigação ajudar o irmão, ajudar a irmã a conhecer esse mesmo Deus que a gente conhece, porque se a gente já sofre nesse mundo conhecendo a Deus, e aqueles que não conhecem a Deus? E aqueles que estão por aí perdidos afora? Aqueles que não têm ali uma palavra, aqueles que não podem ali ter uma palavra de consolo da parte de Deus, uma palavra que o Senhor venha, sabe, trazer para a pessoa que está precisando. Gente, vocês não sabem, às vezes a pessoa está tão no fundo do poço que é o que mais ela precisa. Ela é da palavra de Deus, é de um conforto. E isso é importante, porque o Deus se agrada de tudo que a gente faz de bom. E o Senhor começa a trazer tudo aquilo que a gente tem pedido, porque as coisas de Deus não é de qualquer jeito. A gente pode pedir tudo para o Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, mas se eu falar não, você não está preparado. Porque se eu te dar isso, você vai se perder de vez. E a gente tem que entender que muitas das vezes a gente não consegue aquilo que tanto a gente tem pedido. Porque a gente pode se perder daquilo que o Senhor Deus está fazendo. Porque o Senhor Deus está tratando, está trabalhando. E o tempo determinado é dele. Não é o nosso. A hora que o Senhor vê a maturidade que a gente tem. A hora que ele vê que a gente agora está preparado para receber. Aí ele vai trazer tudo aquilo que a gente tem pedido. Mas para isso a gente precisa buscar o Senhor. Para isso a gente precisa dedicar as coisas de Deus. Eu preciso muito, de muitas bênçãos, de muitos milagres, mas eu sei que Deus está tratando, Deus está trabalhando. E a gente não tem que questionar, a gente tem que crer, porque Deus, Ele é bom o tempo todo. Tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável, é a gente que não entende. Dói, a gente sofre, dói no couro, mas a gente tem que ter o couro duro, porque se a gente não tiver, a gente não vai conseguir. Há uma luta espiritual e a gente tem que entender que essa luta, ela é vencida com oração, com determinação, com sabedoria, com mansidão.
busca incessante, indo para a casa do Senhor, orando. Essa é a nossa arma contra o mal. Eu tô aqui na luta, mas eu vou melhorar. Deus está no controle das nossas vidas. O Senhor não perdeu o controle da situação. Se você está passando algum momento difícil com alguma área da tua vida, não se esqueça que Deus, Ele tem poder para restaurar. E que a gente possa ter essa capacidade de entender que tudo o que Deus faz, é porque Ele quer. E se a gente está buscando ao Senhor e não entende o porquê que as coisas não acontecem, tenta ouvir a voz dele que ele vai falar. Porque não é o tempo ainda. Como diz em Eclesiastes, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. Mas eu tenho certeza que chegou o nosso tempo de nos alegrarmos diante do Senhor. Para que Ele venha trazer tudo aquilo que Ele quer trazer para nós. Porque Ele quer trazer o melhor. Porque Ele não tem prazer nenhum em ver um filho dele chorar e sofrer, um justo. Então, que nós possamos entender mais o Senhor nesta hora. E que a gente comece a ter mais intimidade com Deus. Porque é muito bom a gente sentir que está protegido, que nossa família está protegida, que nada pode parar o que Deus está fazendo, a grande obra que o Senhor está fazendo. Porque a obra que o Senhor vai fazer não é essa pela metade. A obra é completa. Que Deus abençoe vocês, que a gente comece a entender mais o Espírito Santo, que comece a ouvir mais a voz do Senhor, que o Espírito Santo comece a nos trazer, né, essa confiança, a nos proporcionar, né, a confiança dele em nós, que a gente consiga ter essa confiança dele em nós e ele começar a se agradar das nossas atitudes para que ele venha trazer, né, todas as promessas que a gente quer que ele cumpra. A gente quer, mas é ele que determina as promessas nas nossas vidas e ele vai cumprir, mas é o tempo dele. E que a gente comece a ter mais vazão, dar mais vazão para o Espírito Santo, comece a ser mais manso, comece a convidar mais para ele entrar na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Que a gente comece a entender que o Espírito Santo de Deus, ele quer trazer todas as bênçãos, mas a gente precisa agradar o coração dele, do dia a dia. Menos xingamento. Eu preciso também mudar em muitas coisas. Eu sei disso. E eu sei que quando eu estiver pronta, o Senhor Deus vai me trazer tudo aquilo que eu tenho pedido. E é isso que eu quero passar para vocês aqui. Todos nós somos errantes, somos meros mortais, pobres de espírito, que precisamos da misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor se renova cada manhã nas nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Estamos firmes e fortes. Vamos vencer toda essa batalha. Eu creio. Você crê? Se você crê, deixa aí um like. Se você crê, comenta aí nos comentários o que você achou. Eu tenho certeza que a gente tem muita coisa boa, porque eu tô disposta a conversar com vocês mais sobre Deus. É tempo de avivar, é tempo de conversar, é tempo da gente poder trocar as coisas, experiências sobrenaturais que a gente tem tido com o Espírito de Deus. Eu tenho certeza que a gente tem muito mais coisas boas para contar do que coisas ruins, porque a gente confia em Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês.